Bom dia, este é o módulo 3, aula 16, testes para avaliar a motivação e a dependência à nicotina. Um dos testes mais utilizados para avaliar a motivação é o de Richmond. São 4 perguntas, a primeira com uma gradação de 0 e 1 ponto. Gostaria de parar de fumar se pudesse fazê-lo facilmente. E as 3 seguintes com a gradação entre 0 e 3 pontos. Quanto interesse tem em deixar de fumar? Você tentará parar de fumar nas próximas 2 semanas? Qual é a possibilidade que dentro dos próximos 6 meses você seja ex-fumante? Se a pontuação for igual ou menor que 6, é considerada motivação baixa. Nesse caso, os tabagistas necessitam de aconselhamento personalizado para aumentar a motivação. Se for maior do que 7, é considerada motivação média e alta e já é possível acordar uma data para início do tratamento. A balança motivacional também é bastante utilizada. Nesse caso, as razões para fumar são colocadas em um dos pratos da balança e os motivos para fumar do outro lado. São ponderadas essas 2 situações, que medem um pouco a ambivalência do fumante. A pergunta-chave é: está disposto a realizar uma tentativa séria para deixar de fumar? Bom, pelos motivos das razões positivas para parar de fumar, os fumantes costumam invocar razões de saúde, econômica, expressão médica, familiar, autoestima, motivo espiritual, religioso, etc. Uma outra forma bem simples de avaliar a confiança em deixar de fumar é a escala analógica visual. Consiste em uma régua de 0 a 10 pontos e a pergunta-chave é: quanto está confiante em deixar de fumar? E o fumante marca nessa escala a pontuação que ele acredita que seja o seu grau de confiança no momento de fazer a tentativa. Robert West também criou uma tabela bastante interessante, 2x2, de relação entre a motivação e a dependência. Para uma motivação baixa e uma dependência baixa, é pouco provável que o indivíduo pare, embora tenha uma dependência baixa, embora pudesse fazê-lo sem maior ajuda. Então, o objetivo nesse caso, nessa situação identificada, é aumentar a motivação. No outro extremo, o indivíduo tem uma dependência alta e uma motivação alta. É pouco provável que ele pare sem ajuda. O objetivo seria a máxima intervenção para a cessação, ou seja, a abordagem intensiva do tabagismo. A escala de nicotinodependência de Fagston é uma escala universalmente aceita e trabalhada nos protocolos do tabagismo. Consiste de 6 perguntas, cuja pontuação máxima é 10. Que vai de um score de 0 a 3 dependência leve, 4 e 5 dependência moderada, 6 e 7 dependência alta e 8 a 10 dependência elevada. No entanto, há 2 perguntas da escala de Fagston que são bastante definidoras da dependência física e que podem ser utilizadas durante a abordagem breve ou mínima. É o tempo de fumar o primeiro cigarro da manhã e o número de cigarros fumados por dia. Agora vamos ver os marcadores bioquímicos da dependência. Basicamente se pode dosar desde a nicotina nos líquidos orgânicos até a cotinina, que é seu metabólito. E uma medida indireta, que é o monóxido de carbono no ar respirado. O monóxido de carbono que é componente da fase gasosa da fumaça do tabaco. Os objetivos dos marcadores bioquímicos são avaliar os possíveis danos à saúde do fumante, motivar o fumante a parar de fumar e validar a cessação do tabagismo. Aqui nós temos uma demonstração de 3 dos equipamentos que medem o monóxido de carbono no ar respirado. A monoximetria, também chamada cooximetria do ar respirado, é um marcador biológico de consumo do tabaco fumado e também de exposição à fumaça ambiental do tabaco. O monóxido de carbono está presente na fumaça de qualquer derivado do tabaco, tem 250 vezes mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio. Normalmente os fumantes têm uma concentração elevada de carboxihemoglobina. Ele é de fácil mensuração, porque se mede no ar respirado. É o marcador mais usado pela facilidade e baixo custo.
ele indica exposição relativamente recente, ou seja, fumantes que fumaram cigarros nas últimas 6, 9 horas. E tem como uma limitação, não é um bom marcador de abstinência prolongada. Portanto, a coaximetria mede o nível de concentração de monóxido de carbono no ar respirado, o qual se encontra em equilíbrio com os depósitos de monóxido na hemoglobina. As fontes de produção do monóxido de carbono são exógenas, combustão, combustível fóssil, veículos, por exemplo, gás de cozinha, fogo e o tabaco. E as endógenas, a inflamação tissular. Existe uma relação direta entre o número de cigarros consumidos e as concentrações de monóxido de carbono. Por isso é aceito como marcador biológico de consumo de tabaco fumado. Aqui temos uma tabela com a correspondência entre o número de cigarros fumados por dia com monóxido de carbono expirado e a carboxihemoglobina. Lembrando que o ponto de corte para a normalidade desse teste é 6 partículas por milhão. No caso do indivíduo que fuma entre 2 e 6 cigarros, é esperada uma taxa de 10 partículas por milhão de monóxido de carbono e 2% de carboxihemoglobina. Agora, os indivíduos que fumam mais de 40 cigarros podem alcançar taxas expressivas de 50 partículas por milhão de monóxido de carbono e 9% de carboxihemoglobina. O teste de monóxido de carbono também é um excelente motivador para a mudança, para o processo de tratamento. Numa pesquisa feita por Corte e Lopes, com 235 fumantes no programa de cessação, disseram que 2/3 deles consideraram que houve uma motivação maior para a mudança na medida em que acompanharam os resultados do monóxido de carbono. Normalmente nós temos um monóxido de carbono bem elevado na primeira consulta, que vai se reduzindo nas consultas subsequentes. E ainda em relação ao monóxido de carbono, é importante considerar que pessoas que não fumam têm um monóxido menor que 6 partículas por milhão. Fumantes esporádicos ou fumantes passivos entre 6 e 10 partículas por milhão. E os fumantes regulares acima de 10 partículas por milhão. É importante considerar que pode haver falsos positivos e falsos negativos por problemas de calibração defeituosa do aparelho. O aparelho deve ser calibrado anualmente. Exposição a outras fontes, hemólise, porfiria, intolerância à lactose, também podem gerar falso positivo do monóxido de carbono, enquanto os falsos negativos são baixo consumo de cigarro, consumo de cigarros esporádico, várias horas sem fumar e atividade física intensa. A nicotina, ela própria, pode também ser medida na urina, saliva e sangue. No entanto, como a meia-vida é extremamente curta, 30 a 120 minutos, a medição tem que ser praticamente imediata após o indivíduo fumar. Melhor do que dosar então a nicotina é dosar o seu metabólito principal, a cotinina, que é específico do tabaco. Também pode ser detectada na urina, saliva e sangue. A meia-vida é um pouco mais ampla, entre 18 e 36 horas após a exposição à nicotina, e mesmo com 72 horas depois pode se recuperar até 90% de cotinina. A concentração de cotinina em diferentes líquidos orgânicos mostra que a urina concentra mais, portanto seria de eleição fazer na urina, embora possa ser feita no plasma, na saliva. Vemos aqui que as pessoas não expostas à poluição tabágica ambiental têm uma concentração de 0,8 no plasma, nanograma por ml, e 1,6 na urina. O fumante passivo já aumenta essa taxa até 7,7 na urina, e o fumante ativo tem a taxa em torno de 139 nanograma por ml. Aqui vemos também um gráfico que mostra a relação diretamente proporcional entre o número de cigarros fumados e a concentração de cotinina nasal, que foi medida por Osdena e colaboradores em 2009, mostrando que quanto mais se fuma, mais vai se encontrar a cotinina na secreção nasal. Também de Osdena, temos um outro gráfico aqui que mostra a quantidade de cotinina de acordo com a condição de fumante
de não fumante, mas exposto à fumaça ambiental do tabaco, né, em roxo, e em amarelo o não fumante que não está exposto, mostrando a grande quantidade de nicotina que tem o fumante. Obrigado pela assistência. Essa imagem é uma imagem bastante simbólica do quanto mentiu a indústria do tabaco ao longo do tempo, né, os 7 anões da indústria do tabaco em juramento na corte americana, dizendo que nicotina não era aditiva. Ao contrário desse juramento em falso deles, a nicotina é muito aditiva. Os próprios documentos deles, depois que eles foram obrigados a disponibilizar para o público, mostraram que eles já tinham estudos de longa data mostrando que a nicotina é que era a alma do negócio, porque causava dependência nos seus consumidores. Obrigado.